Fala fiel, beleza? Pascoal fala que o Corinthians é o time mais forte do Brasil no momento e que todos irão ter medo do Corinthians. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. Mas o jogo é na Arena do Corinthians, aí lá na Neoquímica Arena. Pesou pro Santos também, 40, né? O Ituano não tem um bom time. 42 mil pessoas, todo jogo lá na Arena do Corinthians. É difícil jogar lá. É complicado para qualquer adversário. Mesmo sendo o gigante do futebol brasileiro. É complicado jogar na Arena do Corinthians. Para chegar ao título, passando, o Corinthians vai ter que aprender a jogar bem fora de casa. Esse é o problema. Se ele jogasse todas em casa, ele era candidatíssimo ao título, sim. Até pegando um Palmeiras ou São Paulo, quem fosse. Porque ainda há uma diferença grande do Corinthians de casa para o Corinthians fora. Ganhou do São Paulo no Morumbi, hein? Então. Um ganhou e o outro jogou. Como é que você falou? Eu acho que mais do que isso. O Corinthians talvez agora... lá foi uma vitória pontual. Mas eu acho que agora o Corinthians acaba essa fase de grupos do campeonato em viés de alta. Sim. Talvez tenha sido o melhor jogo do Lázaro no comando do Corinthians. Sim, foi. O adversário colaborou, né, gente? E tal, entrou, voltou, tudo deu certo. Paulinho fez o primeiro gol na volta dele e tal. Só ver as contusões aí, ver como é que tá o Renato Augusto, que é ainda peça fundamental, que por sinal fez um golaço aí, mas havia sido falta antes do Fagner, né? O gol do... É esse, né? Esse é o gol lá do Renato, o golaço. Mas parece que a lesão do Renato não preocupa, tá? É mais que bom. Ele sentiu uma dor no joelho numa bola dividida. Ele sente muito bem, né? E faz jogos ótimos, inclusive contra o melhor time aí, que é o Palmeiras. Mas fora, foi lá no Morumbi com o São Paulo, tudo bem. Mas perdeu para outros times menores, bem menores que ele também, fora de casa. Ozinho, você concordou aqui que é o jogo mais tranquilo. É só pelo fator casa ou pela evolução do time também? Tranquilo assim, eu tô seguindo a linha do Fábio, né? O jogo de futebol é uma paixão por isso, né? Às vezes tem a zebra. Mas assim, eu vejo o fator casa, a torcida do Corinthians que é espetacular, e o time do Corinthians eu acho muito bom. Sim. Acho um time muito bom, tá encaixadinho com o Lázaro. Eu tô muito feliz com os campeonatos regionais, que tanta gente critica, fala, não serve pra nada. Tá empolgante no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, em Minas. Olha as semifinais lá em Minas, pegando fogo também. Então, assim, você vê que é legal o campeonato regional. E o Palmeiras, né, eu falo, é o melhor time do Brasil no momento, mas não dá pra falar assim, o Palmeiras é o campeão já, é o favoritaço. Não sei. Corinthians tá bem, São Paulo eu gosto do time de São Paulo, acho que o Rogério faz um trabalho bom. Então, assim, tá empolgante. Ô, capitão, eu acho que o viés de alta que eu me refiro não é só por isso. É também pelo que se encontra em campo. É você ver um Juliano indo bem perto do Vera. Juliano, segundo volante, é você ver encaixar o sistema, é você ver o fechamento dos jogadores com o treinador. Tudo isso faz diferença. É você ver o Paulinho voltando de uma lesão e já marcando um gol. Eu acho que o Corinthians chega fortalecido para o mata-mata. Não, a observação é perfeita, Dani. O Corinthians, com a chegada do Fernando Lázaro, o ambiente mudou, né? Então você percebe os jogadores mais felizes, mais confiantes, fazendo funções e, né, se dedicando até mais no trabalho do Vitor Pereira. E é um time que o Fernando Lázaro, eu fiz o Sport Center aqui depois do jogo e ele deu a entrevista falando isso, que uma das funções dele era manter um time base, só que fazer jogadores que eram considerados, entre aspas, reservas, subirem de produção, para quando ele tivesse que fazer alguma mexida, o time ter o mesmo ou um rendimento parecido. E isso vem acontecendo, né? Então, assim, tem jogadores que não produziam. O Juliano é um exemplo claro disso. O Juliano, a gente cobrava porque sabe da qualidade que ele tem e hoje é um jogador adaptado à função que vem fazendo e que vem jogando muito bem. Quando o Corinthians perdeu, a gente fala, mas o Corinthians sem o Renato Augusto, ele perde muito. Nesse jogo contra o Santo André, quando o Renato Augusto saiu, o Corinthians começou a produzir mais. Não que o Renato Augusto não seja importante, mas o time achou um mecanismo de jogo para que continuasse criando possibilidades, assim. E isso tem muito trabalho do dia a dia, né? Quando a gente fala do trabalho do dia a dia, que você olha e vê reflexo do time dentro do trabalho,
a gente pode dar um exemplo positivo com relação a esse Corinthians, porque tem um bom ambiente? Tem. Só que a gente olha dentro do campo um time que os jogadores têm as funções estabelecidas e isso está dando resultado. Assim como a gente pode falar um pouco do Fluminense, por exemplo. E o Pascoal? Que eu falei do Pascoalzinho. O Pascoal foi jogada ensaiada. O Fluminense foi uma jogada ensaiada fica contra a dica aí para estabelecer funções em campo, isso, né? É isso. Você tem que estabelecer funções, tem que ter jogadas. O Fluminense fez uma jogada, né? Vou passar rápido pelo Fluminense, mas que me chamou a atenção, um escanteio, o Ganso bate a rasteira e tem um jogador do Fluminense que eu não vou me recordar, ele finge que vai bater, Martinelli deixa passar. Então isso é treinamento, sabe? Isso é coisa que você consegue fazer no dia a dia. E o Fernando Lázaro vem fazendo muito bem isso. É um treinador jovem, inexperiente, que vai ser cobrado caso os resultados não apareçam, mas que tem boas informações, que tem conseguido passar para os jogadores o que ele quer como ideia de jogo e trouxe ao Corinthians novamente um ambiente de confiança, um ambiente mais tranquilo. Eu fiquei feliz Juliano, também com o segundo volante está pedindo passagem já? O Juliano de segundo volante é um ponto básico, não dá. É o seguinte, ó. A dúvida agora é se é o Rony ou o Fausto Vera. Então... Para mim é Fausto Vera de primeiro volante e a saída de bola com ele. Mas o Maicon mas nunca e mais. o Pitbullzinho na frente? O Maicon frente? não está no nível físico para chegar. Vai ter jogo que vai precisar do Rony jogar com dois volantes de marcação. De marcação. Vai precisar jogar. Quem diria? O Rony que a torcida do Corinthians quando falava no Rony, os caras começam tinha mais opções, que o Corinthians mas você vê na coletiva. Eu acho que o Zinho tá querendo dizer que você mudou de ideia. Que não, o time do Corinthians... Mas na coletiva o Fernando Lázaro coloca o Rony nesse time base. Para mim, o time do Corinthians tem 11 jogadores, 11, com o Renato Augusto jogando, e tem mais 2... Aí, ó, esses dias a gente não tava achando, agora já tem. Eu acho que já tem 2 reservas. Lembrei, Zinho, lembrei do dia, lembrei. Eu não via nenhum reserva. Acho que já tem... Muito obrigado. Muito obrigado, Zinho. Aí, eu não gosto muito de concordar com ele. Agora, só esperando o Pascoal lembrar da onde vai colocar o Maicon nesse time. Eu acabei de falar, eu falei, o Maicon ainda não tem condições de jogar o tempo todo. O Maicon vai demorar um certo tempo. Aí quando tiver, aí é Juliano e Maicon, que são os dois caras na saída de bola. E o Vera? E o Juliano tá jogando muito bem. O Vera jogando demais. E o demais. Rony? Quem é que marca lá atrás? Na minha opinião, é Vera e Juliano. O Paulinho legal, entrou, fez o gol, mas o Paulinho não dá para jogar o tempo todo. Então vamos devagar com o Paulinho, acho legal. O Paulinho fez... Mas é uma opção. O Paulinho fez gol de Paulinho. Sim. Verdade. O Paulinho fez um gol de Paulinho. Passa pelo centroavante. Né? Passa pelo centroavante. Quem é que tá lá para finalizar? É o Paulinho. Isso a gente viu muitas vezes no time do Corinthians. Menções honrosas ao cruzamento do Fagner, né? Muito bom. Também apareceu depois saiu... em 15 minutos outra opção também ontem, Pedrinho. Sim. O menino jogou só 15 minutos, mas com personalidade... no sábado. Com personalidade, não é para ser titular, não. Tem 17 anos, Roger e Yuri, 17 anos. Mas já passa a ser. Sim. Todo time não tem lá, o Ângelo no Santos, que talvez não fique, o Giovani... O Hendrick. O Hendrick. O Hendrick já é uma realidade mesmo com a idade, mas tem outros lá pedindo... Tem Giovani. Kevin. O São Paulo, infelizmente, tinha um Pedrinho lá, mas está indo embora. Parece que pediu licença, vai jogar mais, não volta mais. Está envolvido com uma questão policial, acusado de agressão à namorada. Vamos ver como é que se desenrola para ver se ele volta ou não. Talvez não jogue mais pelo São Paulo. O Matheus Araújo, que ele entrou e deu passe para gol. Tem todo mundo, né? O Matheus Gonçalves do Flamengo, tem todo mundo com os meninos, o Corinthians tem também lá. Se não, enquanto esse menino não amadurece, tem mais opçãozinho. Tem o Romero. Ixi, Maria, você já começaram a passarinhar aqui. Aí não, para aqui. Só falando. Antes de ter briga, eu vou fazer um intervalo no... Eu vou até ali e volto já. Romero não. Romero tem Grenal e tem Campeonato Mineiro. Romero, tem 12, 13 no máximo. Não queira me convencer do contrário. 13 já tá bom. Tá louco. Adson, Maicon. De esportes, a gente mostra então como é que ficaram as quartas de final. O Palmeiras enfrenta o São Bernardo. O jogo é no sábado, às 7 horas da noite, no Allianz Parque. O Corinthians pega o Ituano no domingo, às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Tem Red Bull Bragantino e Botafogo no domingo, às 7h30, na Bia Bichedid. E o São Paulo enfrenta a Água Santa. Aí é na segunda-feira, às 8 horas da noite, também no Allianz Parque. Mota. Valeu, Marcela. Vamos lá, vamos conversar sobre esses confrontos, começando
Já que o Ituano e Corinthians pintaram ali na frente do nosso telão, vamos começar com esse duelo. Corinthians, embora as campanhas fortes sejam de Palmeiras e São Bernardo como duelo, até vamos guardar isso para deixar um pouco mais para o final. Corinthians e Ituano, o que você... Começa contigo, Zupac. É o mais desequilibrado dos confrontos, né? E isso é fruto do regulamento ruim do Campeonato Paulista, onde o Ituano, que poderia cair na rodada de ontem, conseguiu se classificar, então ele é o pior dos classificados. Sorte do Corinthians, que caiu no grupo onde os seus adversários... Sorte, mas não chame de presente de Deus. Não, lembra que deu um azar. Isso é. Para ver do Corinthians. Você tem que tomar muito cuidado. Dá o azar danado. É o adversário mais frágil, fez uma primeira fase muito ruim, trocou de técnico. O Corinthians vai jogar em casa, onde tem um aproveitamento de quase 90%, só não ganhou do Palmeiras nessa primeira fase. Então, dos 4 confrontos, é onde a gente tem mais segurança para cravar. Esse time é favorito. É o Corinthians contra o Ituano. Concorda, André? Concordo. Em casa, contra um dos times mais fracos do campeonato, o Corinthians sustentando um bom momento em relação à escolha de jogadores, sistema de jogo, produção, a gente viu no sábado. E, assim, o normal é o Corinthians ganhar. E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!